E aí pessoal, boa noite, tudo bom? Hoje o meu vídeo ele não vai tratar muito a realidade não, tá? Vou continuar falando do Covid sim, mas já vou explicar o porquê disso. Provavelmente quem está entrando aí nessa fase aí de vestibular e tudo mais, né? Com certeza vai ter alguma questão de matemática e física comentando do Covid nessas provas, né? Enem e por aí em diante. Então hoje eu vou usar, vou primeiro passar algumas informações que são o seguinte: um espirro, né, pode atingir, percorrer uma distância aí de 90 centímetros a 8 metros. Eu fiz essa pesquisa hoje de manhã, né? Antes de trabalhar e não consegui gravar o vídeo, cheguei agora há pouco, tá? Então essa é uma distância razoável que um espirro pode percorrer, tá? E um espirro também, ele pode atingir, tá? Um espirro pode atingir uma velocidade de 160 quilômetros por hora, tá? Já uma tosse pode atingir uma velocidade de 22,3 metros por segundo. Tá ok? Esses são os fatos certos, tá? Científicos que a gente vai tratar nesse videozinho de hoje. A partir de agora é que vai vir algumas... Eu vou usar a matemática e a física para fazer alguns exercícios, digamos assim, tá? Só que eles não vão tratar a realidade. Por quê? Eu vou tratar, por exemplo, que o espirro é como se ele fosse um lançamento horizontal, tá? Que é uma coisa que é estudada na física. Provavelmente vai ter, quem vai fazer vestibular vai ter uma questão de lançamento horizontal e, se possível, vai ser utilizado o Covid como exemplo. Tá? Por quê? Nesse lançamento horizontal a gente pode fazer a seguinte brincadeira, né? Que uma pessoa, tá aqui, uma pessoa linda, tem até a altura da boca, ou até a altura do nariz, no caso de um espirro, a altura da boca se for de uma tosse, 1,60 m. Ou 1,80 m, tanto faz. Tá? Eu vou colocar aqui 1,80 m. É uma pessoa bem alta. Tá? É uma pessoa de uns 2 metros de altura. Tá? Né? Mais ou menos vai ter 1,80 m a altura do nariz ou da boca dessa pessoa. Ela espirrou a 160 km por hora. Qual vai ser a distância que vai chegar esse espirro? Ele, pum. Isso aqui é um lançamento horizontal, tá? A gente só não pode tratar essa aproximação que eu estou fazendo do espirro ser um lançamento horizontal, porque as gotículas que a gente espirra, elas não se comportam como um tiro, uma bala, uma bola, tá? Então não é uma coisa, não é uma aproximação por balística, tá? Essa parte aí de lançamento horizontal, né? A gente poderia ir para a área de balística para poder explicar, né? Só que ela vai mais no tratamento de nuvens. Como se comporta uma nuvem. E comportamento de nuvem é complicado e eu ainda não sei de cor o como abordar isso num vídeo curto que nem os que eu tenho feito. Então ainda vou estudar mais um bocado para poder no futuro poder apresentar essa ideia, tá? E é por isso que eles atingem de 90 centímetros a 8 metros de distância, tá bem? Eu vou fazer como se fosse, né, um lançamento horizontal, vou fazer essa aproximação para a gente ver se o espirro, né,
se tratasse de um produto sólido que a gente lança ele a 160 km por hora, a uma altura de 1,80 m, qual seria a distância que isso chegaria? Tá? Então tá aqui, altura de 1,80 m, tá? Vai ser lançado com a velocidade inicial de 160 km por hora, tá? Lançamento horizontal, a gente pode tratar que são dois movimentos que ocorrem ao mesmo tempo. Um é o movimento horizontal, X, tá? Ele não é afetado, tá? Ele não tendo força, né, horizontal, ele vai ser um movimento, né? Ele vai ser um movimento uniforme, tá? O que é um movimento uniforme? É um movimento em que a velocidade é constante. Com velocidade constante, a gente define a nossa distância percorrida, d aqui no caso, né, como v0 vezes t, tá? Esse aqui é a nossa distância x, é o quanto a gente percorreu em x. A gente está querendo o d, certo? A gente já tem v0, que é o que? 160 km por hora, tá? A gente pode transformar isso, que vai ficar muito melhor, para aproximadamente 45 metros por segundo, tá ok? Só que a gente ainda não tem o valor de t, então a gente tem uma indefinição aí, ok? E como é que a gente vai conseguir definir o t? Usando o movimento vertical. Então no lançamento a gente tem dois movimentos. Foi isso que eu falei. Um horizontal e um vertical. Os movimentos, como eles são perpendiculares, tá? Tem um ângulo de 90 graus aqui entre o horizontal e o vertical, eles são independentes, tá? Na vertical, a gente tem o quê? A gravidade atuando. Eu não vou aproximar ela para 10, tá? Vou usar 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá bem? 9,8 metros por segundo ao quadrado é o valor da nossa gravidade. Porque se eu aproximar para 10, ela vai cair mais rápido do que a realidade. Tá aqui. Eu só considerar aí, tem uma outra aproximação que está sendo feita. Eu estou desprezando a resistência do ar, que muito provavelmente vai ser realmente impactante nisso, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho num próximo vídeo essa questão aí da resistência do ar, tá? Então vamos lá. Ele está caindo, ele tem a gravidade. A gravidade é um tipo de aceleração, tá? Eu vou considerar que para baixo é um movimento positivo, tá? Então, digamos assim, aqui é a posição 0. Opa. Aqui é a minha posição 0. Aqui é a minha posição 1,8 metros. Tá ok? Que é a altura da pessoa, que é a hora que ela chega no chão. Se ela tem aceleração, é um movimento uniformemente variado, ou também conhecido como move. Como é que ele é então, Ricardo? Ele é um movimento em que a velocidade é definida por V0 mais AT. V0 é 0, tá? Porque verticalmente eu não tinha uma velocidade, só tinha velocidade horizontal porque eu espirrei para frente, sem colocar nenhuma barreira. Então a velocidade inicial é 0. A aceleração vale G. Então isso aqui vale 9,8. E T eu não tenho. Então V é igual a 9,8 T. E a posição Y vai ser o quê?
y0 mais v0t mais at2 sobre 2. y0, a gente já definiu aqui, que aqui a nossa posição inicial é 0. v0, a gente já viu também, eu só tinha velocidade horizontal, eu não tinha nenhuma componente vertical, também é 0. Então y vai ser o quê? 9,8 t ao quadrado sobre 2, ou 4,9 t ao quadrado. Tá? Só que aqui a gente tem condição de definir o nosso tempo. Por quê? A gente sabe que ele vai passar pela posição 1,8, que é quando ele atingiu o solo. Então aqui vai ser igual a 1,8. Então vamos lá. Y é igual a 4,9 t ao quadrado e a distância D é igual a 45, que é V0, tá? Só que eu estou usando os metros por segundo, vezes T, ok? Aqui, 1,8 metros é igual a 4,9 vezes T ao quadrado. 1,8 dividido por 4,9 é igual a T ao quadrado. T ao quadrado vai ser igual a 0,37 aproximadamente. Então T vai ser igual a raiz quadrada de 0,37, que é aproximadamente 0,61 segundos. Como aqui eu trabalhei em metros, a gente está usando o SI, Sistema Internacional de Medidas, tá? Sistema Internacional de Medidas trata o quê? Metro para distância e segundo para tempo. Então pronto, definimos o tempo. A gente substitui esse tempo aqui. Então a nossa distância vai ser o quê? 45 vezes 0,61. A distância vai ser de 27,45 metros. Se o espirro se comportasse como uma bola de futebol, ele ia percorrer 27 metros. Então a gente ia ter que montar uma fila no caixa do supermercado, com uma pessoa no caixa e outra quase 30 metros de distância da outra pessoa. Tá beleza? Tá tranquilo? Até a próxima e muito obrigado.